meu nome é Marco Lúcio Bittencourt, eu sou professor na Faculdade de Engenharia Mecânica da Unicamp. Em particular, ano passado eu fiz 30 anos que eu trabalho aqui, então o tempo passa realmente muito rápido. E vamos lembrar como eu cheguei até aqui a Unicamp. Eu entrei aqui na turma de 1983, né, para o vestibular da FUVEST, na época era o vestibular era FUVEST. E depois eu depois a graduação eu terminei em 1987. Depois eu fiz o mestrado aqui mesmo na Unicamp, sob a orientação do professor Fernando Iguchi. E eu terminei meu mestrado em fevereiro de 90. E na época eu trabalhei o tema foi subestruturação, estruturas ciclosimétricas, que eram formas de você trabalhar com modelos de ordem menor, não de ordem, mas com menos graus de liberdade, devido à limitação dos computadores, né, da época. Eu vou contar um pouco a questão cronológica, depois eu volto um pouquinho e vou dizer o que foi a experiência que eu fui acumulando nessa área de simulação numérica, de CAE, etc. Posteriormente, eu fiz o meu doutorado. Apesar do meu doutorado ser aqui pela Unicamp, o meu orientador era o professor Raul Feijó, que ele era pesquisador lá do Laboratório Nacional de Computação Científica, no Rio de Janeiro. E depois, posteriormente, eu terminei meu doutorado em 1996. Depois, logo depois, um ano depois, eu fui para os Estados Unidos. Eu fiquei 1 ano e meio num centro de computação científica também, na Universidade do Kentucky. Aí eu voltei em 1999 e posteriormente eu fiquei 2 semestres em 2 ocasiões na Brown University, nos Estados Unidos também. Em 2010 eu fui convidado para dar um curso lá na divisão de matemática aplicada, inclusive a divisão onde passou o von Mises, né? E onde é interessante dizer, só apenas um comentário, que dessa divisão de matemática aplicada havia vários engenheiros que trabalhavam lá nessa divisão. Em algum momento houve uma cisão, alguns professores saíram e foram para a engenharia mecânica. É importante dizer que alguns professores que foram originários do departamento de mecânica foram que originaram a empresa que desenvolveu o Abacus, né? Então tem esse contexto histórico. Além disso, o Prager foi chefe do departamento lá dessa divisão de matemática aplicada também. Isso é um pouco do contexto histórico do local. Não eles, mas uma geração anterior, até onde eu sei, foram que saíram da divisão de matemática aplicada e passaram ao departamento de engenharia mecânica, e posteriormente uma geração posterior, que foram os que fundaram a empresa que fez o Abacus. Inclusive ela está localizada em uma cidade que se chama Pawtucket, que é ao lado de Providence. A Brown fica em Providence, mas é a questão de você atravessar uma rua, de um lado é Providence, do outro lado é a Pawtucket, né? Então teve esse contexto. Bom, e basicamente eu fui prestando aí os processos seletivos. Na verdade, eu fui contratado inicialmente, aqui eu só tinha graduação. Por que isso aconteceu? Isso foi em 88, porque um colega meu, o professor Ilmar Ferreira Santos, ele na época ele saiu para fazer
doutorado na Alemanha, e eu fiquei como substituto no período que ele ficou no doutorado, e depois eu acabei ingressando já como professor com mestrado, e eu fui efetivado e posteriormente eu concluí o meu doutorado. Naquela época era possível se fazer isso, hoje nas universidades paulistas só se contrata com o título de doutor, isso já tem vários anos. Depois, posteriormente, eu fui fazendo a livre docência, passei a professor associado posteriormente e até chegar hoje a ser, como fiz concurso público, me tornei professor titular. Isso foi em 2012, se eu não me engano. Bom, desde que eu fazia a graduação, essa área computacional, e sempre que eu comecei a ter um pouco de contato, né, com a área, com as disciplinas, principalmente a área de mecânica dos sólidos, né, que foi a linha que eu segui, né, eu fiz iniciação científica, eu fui bolsista da FAPESP, e eu, com orientação do professor Fernando, já do professor Fernando Iguchi, e sempre essa área computacional é uma área que me agradava muito, né? Só que naquela época o que você tinha disponível eram os computadores, vamos dizer, os computadores centrais aqui da Unicamp, né? Que você tinha acesso através de primeiro inicialmente no curso de graduação, eu me lembro através dos cartões que você tinha que picotar nas disciplinas de introdução a computadores, cálculo numérico, usando o Fortran, e posteriormente eu me lembro que os primeiros microcomputadores que existiram, isso foi uma grande, né, revolução já no início, foram alguns computadores da Itautec que a Unicamp adquiriu, um lote desses computadores, e esses computadores foram espalhados por toda a universidade, e a gente passou a ter contato com esses computadores, e isso foi já uma grande revolução naquele momento, né? E aí essa questão dos microcomputadores entrou bastante forte, aí já no fim da minha graduação, eu já estava envolvida nesse processo de iniciação científica, então tinha aqueles computadores com monitor verde, né? E então ali já tinha um MATLAB instalado, tá? Então desde aquela época, já acredito 1987, já existia uma versão inicial do MATLAB e aquilo era muito, muito interessante. É uma ferramenta que obviamente evoluiu muito como toda ferramenta de software, mas obviamente eu gostava muito e eu uso até hoje, né? Seja para pesquisa, para graduação, então é uma ferramenta que eu gosto muito, né? Depois, já no início do mestrado, a gente então já tinha os computadores com monitor colorido, tá? Então já existia um monitor colorido. Eu me lembro que você comprava o computador com esse monitor verde, existia um monitor que aí começou a surgir, né? Escuro, com os caracteres branco, âmbar, então esses começaram a ser os avanços e surgiram os monitores coloridos. E na época você escolhia, ou você comprava ele verde, né, esse monitor preto, ou você comprava o colorido já era mais caro, né? Porque esses computadores começaram com um chip, era um Z80, né, um chips. Depois passou a existir 186, 286, 386. Então, 286 já era naquela época um computador que era o topo de linha de um microcomputador. A memória era coisa de 16 megabytes, né? Coisa do tipo 8 megabytes. Isso era um must na época, né? E foi interessante porque já no início do mestrado, né, a gente começou a ter contato com a primeira vez que a gente teve contato com um software de simulação, que foi um software ANSYS, eu me lembro, a versão 4.3. Essa versão, havia um colega, um professor, o professor Luir Afonso Moreira, e ele foi meu docente também na área de resistência de materiais, diga-se de passagem, um excelente professor.
E aí eu me lembro que a ANSYS passou a ter uma representação no Brasil através da empresa da Smart Tech, e inclusive um dos proprietários dessa empresa era o Ricardo Nogueira, né? E o Ricardo esteve aqui na Unicamp, eu me lembro, e aí a Unicamp, nós compramos uma licença desse ANSYS, e 4.3, versão 4.3, me lembro disso, e passamos a usar nesse computador 286, 386. E ainda, apesar de você ter a tela colorida, a interface, você fazer a entrada através de comandos, né? Eu me lembro também que posteriormente aqui o laboratório adquiriu uma licença de um software que chamava Cosmos, a empresa que vendia, acho que era uma empresa que chamava Enjoer, e então a gente passou a utilizar já o ANSYS e o Cosmos no sentido de mostrar para os alunos de graduação, mesmo de pós. Eu me lembro que teve uma universidade aberta, que é um evento aberto ao público, que a Unicamp organiza até hoje, e a gente mostrou já um exemplo de uma simulação e já feita com ANSYS. E me lembro também que o primeiro curso de graduação em elementos finitos aqui da FEM, eu que ministrei essa disciplina, eu ministrei o curso. Antes isso estava mais localizado na pós-graduação, para alunos de mestrado e doutorado, e depois disso, na verdade essa disciplina de Introdução a Elementos Finitos era uma disciplina eletiva, e depois, posteriormente, ela se tornou métodos numéricos, Introdução a Métodos Numéricos, ela se tornou uma disciplina obrigatória. Essa primeira vez que foi ministrado foi ali no início dos anos 90, 92, né? E a gente já usava um software que a gente tinha iniciado o desenvolvimento, e os alunos puderam implementar alguns elementos, gerar alguns resultados e assim por diante. Isso foi evoluindo, né? Depois a gente teve o oferecimento de curso de extensão nessa área de CAI, depois a gente também tinha a possibilidade dos alunos utilizarem, principalmente o ANSYS. Obviamente as versões do ANSYS foram evoluindo, e a gente foi acompanhando todo esse processo, e me lembro que tinha aqueles encontros de usuários, né, que a Smart Tech organizava. Então a gente teve a possibilidade de participar naqueles primeiros eventos, né? E a gente foi observando que o interesse na área por parte das empresas, isso foi um interesse crescente, né? E então foi isso a gente pôde observar, né? E até hoje, né? Um interesse crescente da área de engenharia por computador, né? Em várias áreas, não só no meio empresarial, industrial, mas principalmente, né? Então, eu sempre gostei, como eu disse, da área de software, né? Então, desde lá, o início da minha carreira, a gente passou a desenvolver alguns programas também. Então, a gente desenvolveu um programa que era um programa bidimensional, com interface gráfica também, que era mais amigável do que os softwares comerciais, como o ANSYS, e a gente pôde utilizar isso nas disciplinas, e a gente continuou esse desenvolvimento também. E quando eu fui fazer o meu doutoramento com o Raul, né, com o Raul Feijó, ele também é uma pessoa que sempre gostou muito da parte de desenvolvimento de software, já tinha desenvolvido o software lá no LNCC, é um software inicialmente feito em Fortran, depois que era o SDP, né, o Sistema para Desenvolvimento de Programas, onde a ideia era você ter uma biblioteca de procedimentos, de materiais, etc., que você pudesse ir acoplando novos desenvolvimentos, e um software aberto, principalmente para a área de pesquisa.
Depois ele desenvolveu lá o ACDP, o Ambiente Computacional para o Desenvolvimento de Programas. Eu já estava lá no LNCC e esse foi um desenvolvimento que foi feito em C e em C++, com interface gráfica. Eles fizeram a parte de geração de malha. Eu me lembro que nessa época quem fazia doutorado lá com o Raul também era o professor Eduardo Fancello, lá da Universidade Federal de Santa Catarina. Então eles fizeram um desenvolvimento de um gerador de malha, que era o Aranha bidimensional, um gerador de triângulos, que era totalmente automático, funcionava muito bem, muito interessante. E posteriormente, quando eu terminei meu doutorado, a gente começou também, junto, trabalhando também com o Raul, dando prosseguimento a essa parte de desenvolvimento de uma biblioteca. Porque na parte acadêmica isso é uma coisa importante, né? Hoje em dia você pode interfacear um programa com Abacus, por exemplo, ou com ANSYS, né? Mas existe ainda uma certa limitação. Então, dependendo da parte de pesquisa, é importante ter um software aberto. Então, no caso do meu mestrado, o que acontece? Como eu já fazia iniciação científica com o Fernando Iguchi, o professor Fernando Iguchi, então praticamente foi uma decisão natural continuar o mestrado com ele. Eu também fui bolsista da FAPESP durante o mestrado e então foi assim uma extensão, né? Praticamente eu já havia decidido que eu queria seguir a carreira acadêmica, apesar de ter tido algumas oportunidades de trabalhar em empresa, mas eu observei que eu gostava de fazer era trabalhar na parte acadêmica. E então eu acabei fazendo o meu mestrado aqui. Bom, uma das coisas que motivou a fazer o mestrado foi, eu me lembro de uma aula que eu tive em ciências materiais, né, com o professor Loir, e num certo momento, numa certa aula, ele chegou e desenhou uma viga e colocou uma carga distribuída, colocou um monte de flechinhas, e eu olhei aquela coisa e falei, nossa, estranho, o que são essas, o que é uma carga distribuída, né? Força não é um vetor, a gente sempre aprendeu, sempre na escola, fizemos os cursos de cálculo, de física, inicialmente aqui já na Unicamp, força é um vetor, força é um vetor. E, bom, de repente eu vejo lá um monte de flechinhas, então uma coisa que era unidades tipo Newton por metro, etc. Aí, bom, o que é? Mas você vê, né, aquela coisa, às vezes, quando a gente é aluno, a gente pensa que as coisas são tão óbvias e aquela certa vergonha de perguntar, né, mas que isso, na força não é um vetor, né, por que você está fazendo dessa maneira? E, bom, e aí ficou essa dúvida, né? Posteriormente, resistência 2, em alguma aula me aparece o que se chamou de tensor de tensões de Cauchy. Tudo bem, tensor de tensões de Cauchy. Posteriormente, na aula de mecânica dos fluidos, aparece também o tal do tensor de tensões. Bom, é o mesmo, né? E aquela coisa, é ou não é, é ou não é? Então, essas perguntas básicas que efetivamente me levaram a procurar fazer uma pós-graduação para ter as respostas. O ponto foi que ao chegar ao final do meu mestrado, eu não tinha respondido essas questões existenciais básicas, né? E eu fiquei um pouco frustrado com essa experiência. Aí depois, eu conversando, tinha um professor, aqui o professor Hans-Ingo Weber, que ele era o coordenador aqui do laboratório, aqui onde eu trabalhava, né? Já trabalhava, inicialmente era o GEPRON que se chamava, e o GEPRON ele tinha uma interação muito forte com a indústria, fazia prestação de serviços, medições, principalmente na área de vibrações, tinha convênios já com a CESP, com o Itaipu, principalmente com as empresas do ramo de fornecimento de geração de energia, né?
Então, então já existia essa forte interação com a indústria, né? Com empresas, pelo menos, indústria e também empresas estatais, né? No caso a CESP, e mesmo Itaipu. E eu comentei isso com ele, né? E antes de eu terminar o mestrado, é uma coisa interessante, se você vai falando, a gente começa a lembrar, né? Aí isso foi, acredito, para você ter uma ideia, isso foi em 1987. Aí o Hans conhecia muito o Raul, porque na verdade eu acho que o Hans deu aula para o Raul no mestrado, porque o Raul veio da Argentina, né? Naquela época vieram vários argentinos, uruguaios, chilenos, pessoas de primeiríssima qualidade e vieram fazer seu mestrado e doutorado no Brasil. É bom registrar esse aspecto. Aí, em 1987, o Hans falou para mim, não, Marco, vai ter esse evento lá no Rio e vai lá, vou entrar em contato com o Raul, ele te recebe, né, o Raul é ótima pessoa, bate um papo com ele. Aí, e fui nesse workshop. Era um workshop sobre aspectos matemáticos inovativos do método de elementos finitos. É importante dizer, né, que naquela época, o LNCC trouxe a nata do que havia no mundo sobre elementos finitos. A maioria desses profissionais matemáticos, então veio o Bresi, da Itália, por exemplo, só para citar um nome, vieram vários desses principalmente matemáticos, né? E, obviamente, as apresentações, acho que foram uns 3 dias desse workshop, foram apresentações puramente sobre aspectos matemáticos, certo? Eu fiquei, assim, completamente perdido, né? E, assim, me sentindo aquele ignorante total, né? Nossa, eu não sei nada, né? Tem um outro mundo aqui que eu nem imaginava, né? E eram só demonstrações de tal coisa, convergência, InfSup, etc, né? Aí eu vi que eu realmente tinha que seguir outro caminho. E aí, num desses dias, eu me lembro, eu fui lá no LNCC, eu tinha uma reunião com o Raul, né, com o Raul Feijó, e eu conversei com ele das minhas expectativas, e aí ele veio participar na minha banca de mestrado, e depois aí a gente teve um convênio um projeto com a FAPESP, onde periodicamente eu ia lá no LNCC fazer visitas ao Raul, e posteriormente aí o Raul virou meu orientador formal de mestrado, de doutorado, isso lá em 91, 92. Aqui, ele foi, porque lá no LNCC não tinha escola de pós-graduação, hoje tem, já há alguns anos, né? Mais de 10 anos tem os programas de pós-graduação do LNCC, na época não existia, o LNCC era puramente um laboratório de pesquisa. Então o Raul foi credenciado aqui aqui na Unicamp, é por isso que formalmente o meu doutorado acabou saindo por aqui. Tá. E aí o que aconteceu? Aí foi que então, durante o meu doutorado, essas questões existenciais que eu mencionei lá atrás, que isso começou a serem respondidas, né? E o Raul, eu me lembro, ele fez dar seminários para ele. Então, a primeira coisa que ele falou, Marco, você vai ter que aprender mecânica contínua. Aí eu falei, tá bom, tudo bem, né? Comecei a estudar. Aí o Raul, com aquela sutileza toda dele, né? Chegou, Marco, livro do Gurtin para você. Hoje eu gosto do livro do Gurtin, mas confesso que para aprender ali no livro do Gurtin foi difícil. Aí, por quê? Porque o Gurtin é um matemático, né? Então, uma anotação sucinta, você pega livros que vamos falar assim, existem não sei quantas páginas, 500, 600 páginas,
E o Gerten escreve aquilo em 150, 200 páginas, não sei, eu não me lembro de páginas. E aí eu me lembro que o filho do Raul, o Gonçalo Feijó, hoje mora, já há muito tempo, mora nos Estados Unidos, né? Foi orientado um doutorado pelo Thomas Hughes, inclusive. E ele falou, não, Marco, peraí, vou te dar outro livro aqui para você começar. E me deu o livro do Lai e do Krempel. E, inclusive, a primeira vez que eu morei nos Estados Unidos, eu visitei o Krempel no RPI e tive o prazer de conhecê-lo, né? E o livro realmente é um outro livro, é muito didático, é muito interessante. E, bom, aí passei a responder aquelas questões, depois eu fui fazendo o curso sobre com elementos finitos, sempre com o Raul apresentando seminários, análise funcional. Aí sim eu fui entendendo que existia todo um mundo, porque às vezes a gente fala que é importante ver os outros aspectos, né, de elementos finitos, né? Não só o aspecto de engenharia, o aspecto prático de aplicação, que eu tive a oportunidade de fazer aqui muito bem, porque aqui existia interação com empresas, também já existia, limitado, é fato, mas a gente já fazia alguma coisa. Mas ao mesmo tempo eu pude ver o lado formal, um pouco do lado matemático, e isso foi muito importante para mim. Para a minha formação foi importante. Bom, quando eu fui definir o tema do doutorado, a parte, por exemplo, de otimização estrutural estava muito em moda, né? Análise de sensibilidade, etc. Aí o Raul me propôs fazer nessa área, eu me interessei muito por essa área, mas aí me propôs outro tema também, que eu trabalhei que era para trabalhar com métodos numéricos, principalmente métodos multigrid, métodos já adaptativos, de malha adaptativa. E pelo período que a Unicamp tinha me dado de licença, a gente achou que essa área seria mais adequada para o meu perfil. E eu acabei fazendo nessa área e posteriormente eu acabei também fazendo trabalhos de otimização, porque sempre foi uma coisa que me interessou bastante, né? Bom, depois posteriormente que eu terminei meu doutorado, eu me lembro uma outra fase onde o Raul ele tinha me doutrinado em princípios variacionais, né? Trabalhos virtuais, potências virtuais, etc. E aí eu resolvi introduzir isso nos cursos de graduação aqui. Porque, na verdade, o que acontecia que era um ponto que os alunos levantavam, porque se um professor, eram duas turmas de uma disciplina, por exemplo, as ciências materiais. Então, às vezes um professor fazia uma abordagem que estava mais próximo da engenharia e outro fazia uma abordagem um pouco mais formal, um pouco mais com mecânica contínua. Então, uma forma de unificar isso aí foi, então, fazer um texto onde eu podia fazer princípio dos trabalhos virtuais, mas não tinha um texto. O texto que se tinha lá no LNCC, um texto que o Raul escreveu com o Nestor Zoan e com o Taroco, né, que era um professor uruguaio, era muito formal para ser usado na graduação. A gente começou a fazer um meio de campo e posteriormente, aí depois de várias versões, isso foi usado na pós, né, que gerou esse livro aqui que eu publiquei em 2014, né? Essa história aqui, né? Esse livro tem tanta parte de formulação, mas ele tem a parte de elementos finitos, com aproximação, com software, etc, etc. Então, basicamente, essa é a minha história aqui. Fui trabalhar com um professor no pós-doutorado e ele era professor da Universidade de Yale e um professor da área de métodos numéricos, de métodos que a gente fazia muita pesquisa na parte multigrid, e foi onde eu tinha trabalhado no meu doutorado. E eu fui para o Craig Douglas. Inclusive o pai dele também ele era casado com uma brasileira, e o pai do Craig, ele passou o Jim Douglas, né? E ele vinha frequentemente aqui com o LNCC, tinha um contato muito grande aqui com o pessoal do LNCC. E o Craig, um certo dia, estava visitando lá o LNCC, eu estava lá e a gente fez uma reunião, eu, o Raul e ele, e mostramos o que estava fazendo, ele se interessou. E depois, posteriormente, eu fui
fui fazer o doutorado e ele tinha recém mudado para a Universidade do Kentucky, porque ele ia ser um dos coordenadores desse centro de supercomputação lá na Universidade do Kentucky. Final de 1998. Eu fui para lá em outubro de 98. Com bolsa FAPESP e fiquei lá 1 ano e meio trabalhando com o Craig. Então, aí quando eu cheguei lá, é aquela coisa do brasileiro, né, que acha que você vai para os Estados Unidos, né, e vai chegar lá, você vai encontrar assim é um aspecto importante ser mencionado, né, aquela coisa do cachorro vira-lata, né. E eu cheguei lá, assim, você vai encontrar assim uma coisa completamente diferente, uma coisa altamente tecnológica, etc. Aí cheguei lá, comecei a trabalhar e comecei a ver que talvez a mesa que eu tinha aqui era melhor, ou era igual, o computador que eu usava era semelhante ao que eu tinha. E falei, bom, não era, parece que não era expectativa, ou seja, não tinha diferença nenhuma do que eu encontrava aqui na Unicamp do que eu estava encontrando lá. Aí, um certo dia, tinha um e-mail do Gonçalo Feijó, filho do Raul, meu orientador de doutorado, e o Gonçalo, ele estava fazendo doutorado com Thomas Hills, né? Eu não preciso, assim, quem conhece um pouco o contexto de elementos finitos sabe o que representa o Hills até hoje, né? Ele é um expoente aí, o Hills é uma pessoa que está ativa e até hoje, então, né? Então todo mundo conhece, pelo menos de nome, pelos livros, pelo trabalho, o Hills, né? E mandei essa questão filosófica para o Gonçalo e ele me respondeu e falou assim, Marco, deixa eu falar uma coisa para você. Quando eu cheguei aqui no grupo do Hills, não tinha sequer um microcomputador. Quem escreveu o projeto para comprar o microcomputador, aliás, ele falou o seguinte, o melhor microcomputador que tinha era o meu pessoal. E aí eu convenci o Hills que a gente precisava equipar um laboratório, né, com esses computadores. E ele falou que foi ele que escreveu o projeto, ajudou o Hills a escrever o projeto para ter um laboratório. Isso em Stanford, eu estou falando de Stanford, né? Ele estava em Stanford. Então, aí o que aconteceu? Aí ele falou, a questão não está aí, a questão está na postura das pessoas. E realmente, depois que ele me falou isso, e eu, obviamente, passando a morar lá, eu comecei a observar, né? Então, é aquela palavrinha que no inglês se chama commitment, né, que é realmente o que faz a grande diferença. E isso até hoje, né? Depois, posteriormente, eu voltei lá por exemplo, eu fui para Brown, que a Brown é uma das universidades que faz parte da Ivy League, né? A Ivy League são as 8 universidades mais americanas, né? Que são consideradas mais renomadas, né? Então, e a Brown faz parte da Ivy League e eu pude ver exatamente isso daí. Aliás, eu me lembro que lá na Brown, em geral, as universidades americanas têm problema de espaço. E eu me lembro que existiam vários alunos, né, que estavam sentados lá no porão desse prédio, né? E com mesa, etc., né? Mas era, à medida que você ia, alunos de doutorado, que você ia passando alguns anos, ia tendo certo desempenho, você vai mudando de sala. Mas então quer dizer, claramente isso que eu vi lá no Kentucky, em 98, 99, é o mesmo que até hoje. Mas a dedicação, a forma como esses alunos fazem o seu doutorado, a dedicação que eles têm, é uma coisa que realmente isso faz toda a diferença, toda a diferença. Então não é o computador que está lá, que ele está usando, mas é a forma como ele encara, né? Esse é um aspecto. Outro aspecto, obviamente, é um ambiente que é altamente competitivo, tá? Você, principalmente lá na Brown, você vê pouca
a integração entre os alunos, porque existe uma concorrência forte ali, né, entre eles. Esse é um aspecto que talvez seja um aspecto ruim, né, que eu considero. Mas foi isso. Então, nesse caminho existem várias histórias aí. Eu me lembrei de algumas passagens aí. Bom, nos locais que eu fiquei, o que acontece? Eu acabei um pouco, nessas experiências que eu tive, né? Eu nunca fiquei num departamento voltado à engenharia, né? Observa que quando eu fui para o Kentucky, eu fiquei no centro de supercomputação. E esse professor, o Craig, ele estava vinculado já ao departamento de matemática aplicada. Quando eu fui para Brown, eu também fui para a divisão de matemática aplicada. Então, agora, é fato que o meu contato lá na Brown, que é o George Karandax, né, ele tem muita interação principalmente com os laboratórios da Força Aérea Americana. Então, ele tem vários projetos, né, e também ele tem uma posição no MIT, ele atua como um pesquisador, em geral ele fica uma vez por semana, e lá eles têm muito contato, aí sim esse pessoal tem muito contato com as empresas de óleo e gás, né, com as empresas americanas principalmente. Então existe sim existe o contato, né, existem esses projetos que são feitos, mas o que eu pude observar é que são projetos que não são totalmente aplicados, tá? E também não são totalmente fundamentais no sentido de formação. Eles conseguem fazer uma coisa que às vezes parte de uma coisa fundamental, mas ao mesmo tempo ao final eles conseguem aplicar em um problema relacionado àquilo que a empresa quer. Tá? Então não é a solução do problema da empresa, mas é um desenvolvimento de um conhecimento que ele é gerado para posteriormente aplicar na solução dos problemas da empresa. Isso ficou claro. Eles não estão, às vezes, resolvendo exatamente o problema que a empresa deseja, que é isso que depois quem vai fazer efetivamente é a empresa. Então, isso eu pude ver muito claramente essa forma de trabalhar. Bom, eu também, em 2007, a partir de 2006, 2007, eu coordenei um consórcio, né, chamado Consicai, que era um consórcio que usa uma linha de financiamento que a FAPESP tem até hoje, que chama Concitec, que são os consórcios setoriais para a inovação tecnológica. E aí a gente articulou aí com três empresas, eram 4, mas depois uma acabou não participando, que era a Embraco, a Mali e a ThyssenKrupp. E esse projeto, como é que funcionava? Existia um cofinanciamento da FAPESP e um cofinanciamento das empresas. Tá? Teve participação da Unicamp, teve participação de docentes da USP, o próprio Marcílio Alves, ele participou, porque a gente teve em algum momento um projeto na área de impacto em compressores para a Embraco, então houve a participação sim do Marcílio nesse projeto, né, no desenvolvimento desse projeto. Então foi uma boa experiência, tá? E o ponto é que quando a gente estava num processo de renovar o consórcio, foi bem onde houve o pico da crise de 2009, 2010. Né? E isso acabou impedindo que as empresas fizessem uma renovação por restrição orçamentária. E então o consórcio ele durou cerca de 5 anos, mas depois, infelizmente, ele não foi renovado. O objetivo era desenvolver projetos na área de engenharia assistida por computador. Eram assim, existia um projeto que cada empresa colocava, tá? Um tema que queria ser desenvolvido, e existia 2 outros projetos que eram projetos comuns que eram desenvolvidos pelo consórcio. Tá?
A gente fez os seminários do consórcio, eram anuais, tinha uma boa aceitação, uma boa participação. Mas, por exemplo, isso já mostra um pouco uma dificuldade. Esse formato de consórcio, obviamente, a FAPESP, ela pegou dos Estados Unidos, né? E lá fora, o que acontece? Você, em geral, tem um tema único sobre esse consórcio, onde você desenvolve o projeto numa área e as empresas usufruem daquela informação que é gerado nesse consórcio. Aqui foi uma dificuldade, porque achar esse tema comum era muito difícil. Então, porque as empresas não... isso aqui é bom, isso aqui é meu core business, então eu não posso abrir, não posso abrir isso para outra empresa, que apesar de não ser minha... Primeiro que não podia ter os concorrentes, as empresas concorrentes. Lá fora é comum. Existem os concorrentes, existem todas as empresas de uma certa área, elas participam de consórcio, no MIT tem vários, e assim por diante. O objetivo que é? É gerar conhecimento, como eu falei anteriormente, gera-se conhecimento, mas não se resolve aquele problema específico que a empresa deseja resolver. Tá? Aqui no Brasil tem essa coisa, a empresa quer que a universidade resolva o seu problema. Então, muitas vezes eu acho que elas querem terceirizar os seus centros de desenvolvimento nas universidades, e isso não é assim, não funciona. Tá? Então, essa já foi uma dificuldade, e isso eu acredito que ele perdure até hoje. Existe essa tendência de achar que... Eu recentemente participei de um outro projeto onde isso ficou muito claro, né? A empresa começou a mandou embora um monte de funcionários de desenvolvimento e queria que esse grupo de pesquisadores, de certa forma, fizesse ali não o dia a dia do desenvolvimento do produto, mas que resolvessem problemas que efetivamente deveriam ser desenvolvidos pela empresa. Tá? Então, eu acho que essa eu vejo a principal dificuldade ainda. Tá? Existem empresas que já estão, em certos setores, que já estão com uma visão um pouco diferente, nesse sentido que eu falei. Vamos formar, vamos desenvolver conhecimento, podemos rodar até alguns exemplos da empresa, mas o sentido, a principal finalidade é gerar conhecimento, é gerar capacitação para que posteriormente esses profissionais possam trabalhar na empresa e agregar conhecimento ao dia a dia da empresa. Isso foi uma coisa que, apesar dessas dificuldades que eu relatei, esse consórcio que eu coordenei, a gente fez bem, a gente formou muitas pessoas, né? A gente formou, várias delas foram trabalhar nessas empresas, então isso foi um ponto que eu considerei positivo. Mas o ponto de vista de desenvolvimento de projeto, eu não acho que foi assim, poderia ser melhor, né? Ficou aquém na minha avaliação, hoje eu vejo isso claramente, né? Então, por exemplo, como eu falei, né, eu estou 30 anos aqui na Unicamp e eu sempre pertencia a esse grupo que tinha uma forte interação com empresas, sejam empresas privadas, mas empresas estatais também. Mas o que acontecia, principalmente com as empresas privadas, o forte era a prestação de serviço, onde se faziam medições e procuravam-se resolver problemas da empresa. Tá? Óbvio, depois, posteriormente, haviam contratos de desenvolvimento, contratos inclusive para a formação de pessoas também, desenvolvimento às vezes de software para essas empresas, mas de certa forma eu acho que esse modelo no Brasil ainda é difícil generalizar, porque essa coisa de inovação, ele mudou muito no Brasil, é fato, né? Hoje, por exemplo, todas as universidades brasileiras têm, por exemplo, a sua agência de inovação. O projeto piloto da agência de inovação, onde surgiu a primeira agência de inovação, foi na Unicamp. Mas todas têm hoje. Então, quer dizer, por quê? Porque a universidade viu que justamente a questão de propriedade intelectual, a questão de geração do conhecimento é a maior riqueza que as universidades públicas têm. Às vezes a sociedade não entende isso, porque também não está sabendo desse tipo de coisa.
Então, quer dizer, acha que a universidade só gasta dinheiro, mas não gasta dinheiro, ela gera conhecimento. Geração de conhecimento é caro em todo lugar do mundo. Então, ou a sociedade acha que é importante a geração de conhecimento e formação de mão de obra qualificada, ou senão não tem sentido efetivamente se sustentar essa estrutura que está aí. Tá? Então, é isso que, de certa forma, que eu acho. Agora, como tudo no Brasil, eu acho que também tem um aspecto estrutural. Eu acho que um país onde você tem periodicamente crises econômicas, você não oferece uma segurança de investimento, sejam para empresas brasileiras ou seja para empresas estrangeiras. Isso em todos os segmentos que você olhar. Então, por exemplo, quando existiu uma certa estabilidade econômica, lá nos idos de 2008, 2010, e qual foi o movimento? Você observa que nessa época várias empresas trouxeram seus centros de desenvolvimento para o Brasil, porque o Brasil ali foi a bola da vez. Com a crise econômica, vários desses laboratórios de desenvolvimento eles fecharam, principalmente no Rio. Vários se instalaram, a Schlumberger, por exemplo. Veio, instalou, fechou, foi embora. Tá? Por quê? Porque, na verdade, houve uma decepção, principalmente com todo esse escândalo de corrupção no Brasil, essa é a minha avaliação. Então, quer dizer, você para ter desenvolvimento científico, você tem que ter desenvolvimento e cooperação com empresas, tem que ter desenvolvimento de longo prazo. E você não faz nada de longo prazo no Brasil, porque sucessivamente a gente tem crises, a cada 5 anos a gente tem uma crise econômica. E isso também é um aspecto que eu acho de imensa dificuldade. Outro aspecto é que o Brasil não tem grandes empresas nacionais. Né? Não tem grandes empresas nacionais. E isso faz total diferença. Pega o exemplo da Coreia do Sul. Né? A gente não tem essas grandes empresas. Agora, temos, por exemplo, a Petrobras, tá? Que em um certo momento ainda desenvolve muita coisa, faz projetos com universidades, né? Existem um volume de projetos aqui na Unicamp e nas outras universidades bastante significativo, mas porque ela tem uma demanda específica de exploração de óleo em águas profundas. Então, isso é uma coisa que talvez seja única e obrigue ela a acabar a investir nas universidades, né? No centro de pesquisa, universidades, apesar que isso com a crise também ficou mais limitado. Então, eu acho que também essa é uma dificuldade, a questão das grandes empresas nacionais. Você observa que na área de tecnologia, principalmente em TI, esse processo é um pouco diferente. Tá? Você hoje tem empresas, né, que têm uma coisa mais dinâmica, que desenvolveram certos aplicativos, algumas dessas empresas foram vendidas, algumas continuam, mas a perspectiva é que elas se tornem grandes empresas no futuro. Mas é uma área específica, na área de tecnologia da informação. Eu acho que o modelo de desenvolvimento que o Brasil fez, principalmente na área industrial, foi um modelo de desenvolvimento que foi baseado em trazer a empresa estrangeira para o Brasil. Você vê claramente isso no setor automotivo. O Brasil não tem uma indústria brasileira. Todos os países do mundo têm as suas indústrias, os principais, né? As principais economias, têm as suas empresas. Volta no caso da Coreia do Sul. Quantas montadoras tem a Coreia? 4, 5 montadoras? Algumas né, de escala mundial. Quantas o Brasil tem? Não tem nenhuma. Tá? Então, isso mostra que, na verdade, esse modelo de desenvolvimento do Brasil foi baseado, principalmente em empresa estrangeira. E a empresa estrangeira, com esse cenário econômico que eu comentei, ela não tem segurança para fazer investimento de longo prazo no Brasil. Então, ela prefere desenvolver lá fora, trazer um produto, adaptar aqui dentro. Aí existe uma demanda, por exemplo, até de serviços de engenharia assistida por computador, de medições, para essa adaptação, mas não para um desenvolvimento de longo prazo. Tá? Então, por exemplo, observa o seguinte, o Brasil perdeu várias oportunidades, mas uma é muito, também que eu vou citar aqui, né?
por exemplo, foi o pró-álcool. O Brasil foi inovador no pró-álcool, né, a dizer, não, os carros brasileiros vão ser movidos a álcool, e cerca de 90%, né, ou mais da frota brasileira chegou a ser movida a álcool. Depois, por uma falta de articulação, provavelmente do governo federal, isso foi se perdendo. Mas o Brasil perdeu uma grande chance. Por exemplo, por que o Brasil não desenvolveu um motor a álcool nesses 40, 50 anos de pró-álcool? Se perdeu uma oportunidade única. Então, hoje, quando você fala no carro elétrico, a gente já podia ter falado no carro movido a álcool, com motor a álcool, efetivamente, não um motor adaptado, motor a gasolina adaptado, mas um motor efetivamente feito para o álcool, tá? O Brasil hoje poderia ser competitivo, porque o álcool, como ponto de vista de emissão, é tão ou mais competitivo que o carro elétrico, depende da forma como você analisa a questão, né, de emissões, né? Se a emissão é a emissão final ou a emissão ao longo de todo o processo, ou de qualquer forma o álcool é competitivo. Tá? Então a gente perdeu uma grande oportunidade. Então, por exemplo, quando você fala numa área de como engenharia assistida por computador, o processo é semelhante na minha avaliação. Tá? Não é que você não teve a iniciativa de ter um software que pudesse ser brasileiro. Eu citei um exemplo. O que foi feito lá no LNCC, esse software para desenvolvimento de programas, o SDP, foi uma iniciativa nessa direção. Tá? Qual foi a resposta que o LNCC, por exemplo, ou o CNPq deu a essa iniciativa? Em vez de apoiar essa iniciativa, tá, como fizeram os franceses, eles fizeram um convênio com a França e trouxeram o tal do Modulef, tá, que é um software que era exatamente a mesma direção que o Modulef fazia. O Modulef é um programa que é um programa aberto, não sei se ainda existe, mas era assim, e trouxeram esse programa para ser utilizado lá no NCC pelos pesquisadores, etc., e assim por diante. Então, por que foi colocado bastante recurso, provavelmente em troca de vindas de pesquisadores, tinham pesquisadores franceses que ficavam aqui no LNCC, residentes, para a questão de dar suporte ao programa e assim por diante. Isso durou vários anos. Então, talvez não fosse melhor, não seria até mais barato ter até apoiado o SDP ou outra iniciativa, não precisava ser o SDP, mas outras iniciativas. Então, quer dizer, era considerável o que se tinha no SDP. Você tinha modelos de viscoelasticidade, viscoplasticidade, plasticidade, um monte de solvers lineares. Tá? Isso foi tudo desenvolvido lá no LNCC. Então, quer dizer, por que não se apoiou isso aí? Uma coisa que já estava bem encaminhada. Então, eu acho que é o modelo de desenvolvimento do país que está errado. Tá? Então, ou o modelo de desenvolvimento é que traz consequências em todas essas áreas, e principalmente na área de engenharia assistida por computador. Qual foi o modelo? Vamos trazer os grandes players do mercado tradicional. Não que eles não possam vir, não é isso, não vão fechar o mercado, longe disso. Mas eu acho que não temos esse o modelo. A gente tem hoje o nosso software, que é um software domínio aberto, domínio público, que é onde a gente faz nossas pesquisas, o software está disponível para baixar e assim por diante. Agora, quanto que as agências de pesquisa desenvolveram diretamente para fazer esse software? Nem um centavo. Aliás, quando a gente pegou em alguns editais e colocamos projetos lá para desenvolver esse software, a gente não ganhou. Então, quer dizer, existem outros iniciativas semelhantes aqui no Brasil? Com certeza. Não estou dizendo que tem que ser o nosso, que tem que ser apoiado. Mas então, se é para ter um modelo de desenvolvimento, de geração de conhecimento, isso deveria ser importante. Tá? Aí você vê o seguinte, lá fora, as pessoas baixando o software e usando. Então, por exemplo, o meu orientador, o Raul, sempre falou para mim o seguinte: Marco, a gente faz pesquisa para o exterior. Me lembro dele falando, falou várias vezes para mim. É verdade.
Porque os trabalhos que a gente faz aqui, eles vão ser usados por quem? Por pesquisadores lá fora e, posteriormente, pelo centro de pesquisa e, possivelmente, pelas empresas. Aliás, eu vi sexta-feira, semana passada, um levantamento feito pela NSF, da National Science Foundation, né, que é o CNPq, vamos dizer, americano, né, a agência de financiamento, onde eles fizeram um levantamento das publicações. Não sei se você viu, esse levantamento é bem recente, relativo a 2018. O Brasil já é o 11º país em publicações. Alguns anos atrás a gente era o 14º, 15º. Então, aonde está indo... E diga-se de passagem, a engenharia, a área de engenharias, é a segunda que gera mais publicações. Só perde na área biomédica. É óbvio, todos os países do mundo, todas as áreas que você pega, você só perde, a área de biomédica é maior, biologia, química, etc., medicina. Mas a engenharia, ela está bem situada. Então, agora onde está indo esse conhecimento que você gerar? Não é pouco, são milhares de artigos, né? Milhares de citações. Então, onde está indo esse conhecimento? Está indo vir para cá para alimentar o desenvolvimento do país? Não está. O Brasil está pagando a pesquisa para os países lá fora. Bom, é fato que, voltando lá aqueles computadores de tela verde, lá, de caractere verde que a gente tinha, né, que eram de memórias talvez de 640 kilobytes, é bom dizer isso, né? Quando passou da área para os megas, passou para 2 megabytes, nossa, isso era um must, né? Bom, então, obviamente, não preciso dizer, mas o hardware aí, o crescimento bastante considerável. E hoje a forma de desenvolver é você ter essa parte de múltiplos cores. Então você tem uma capacidade de hardware no celular, por exemplo, nosso, que é bastante significativa, né? Aí é uma pergunta que sempre é feita, né? E é uma pergunta que não é feita aqui, né? Está sendo feita em todo local, né? É o seguinte, a pergunta básica é o seguinte: por que você tem licenças de software de CAD, né, de desenho, né, vendidas na ordem de milhões e os softwares de engenharia vendidos na parte de milhares, né? Então, essa é uma questão, né? Agora, por quê? Porque assim, na minha avaliação é o seguinte, você quando vai traçar lá uma curva, uma linha no software de CAD, você bate 2 pontos com o mouse e ele te dá a linha. O que ele usou ali internamente para traçar essa linha, que algoritmo que ele usou, pouco importa. Então, você dá os dados, o que interessa é o resultado final. Na área de engenharia assistida por computador, não é assim. Não é assim, porque na verdade o que acontece? Existe ali, primeiro, um modelo que, vamos dizer assim, um modelo fundamental, um modelo teórico, uma equação ou conjunto de equações, que estão, em geral, as equações diferenciais, que estão sendo resolvidas. Esse é um primeiro aspecto. Então, o desenvolvimento desse modelo já foi feito sobre várias hipóteses. Que hipóteses são essas? Tá? O usuário final lá de um software, ele deveria saber. Tá? Deveria saber sobre o modelo. Bom, quando você vai construir a aproximação lá de elementos finitos, também foram feitas algumas hipóteses. Que hipóteses são essas? Que trazem justamente a limitação do que você vai obter. Então, também, o usuário deveria saber. Bom, depois tem toda a parte também de solução, tem a parte de pós-processamento. Ou seja, um software CAI, ele tem essa questão de um conhecimento que é colocado lá, e não é simplesmente colocar lá os parâmetros, a parte de operação do software, que é um aspecto importante também, mas que se aprende. Isso a gente se aprende fazendo o treinamento, com a experiência, se aprende. Agora, a questão do conhecimento que está por trás, ela não vem gratuitamente, na minha avaliação. Tá? Então, é importante você se formar em conhecimento. O que acontece, na minha avaliação, também, é que a forma como o conhecimento vem sendo ensinado das universidades, não só no Brasil, mas fora também, mas lá fora já está pelo menos se mudando isso daí. Já se mudou em alguns lugares há algum tempo, mas é um processo que vem acontecendo. Ele também não permite que essa solução via computador,
ela seja a solução no seguinte aspecto. Qualquer disciplina na área de mecânica que você pega, e principalmente os livros básicos, por exemplo, pega a dinâmica, por exemplo, você tem vários livros, do Hibbeler, do Merrill, mas eles ensinam, ou resistências materiais, também tem a mesma coisa. Mas eles ensinam esses livros sobre casos particulares, eles não ensinam a teoria fundamental, importante. E nesse contexto de computação, isso é fundamental, porque o que acontece com o computador? Você vai implementar o modelo mais geral possível. Você não vai ficar implementando um modelo que vai, um programa que vai fazer uma viga em balanço, uma viga em balanço carga distribuída, não, ele faz todo e qualquer tipo de viga, só para dar um exemplo. Então, na verdade, a ideia do uso de simulação computacional, ela traz agregado uma questão de generalização, não generalização apenas do software, mas generalização do modelo daquilo que você está implementando. Então a gente tem que se perguntar se as nossas escolas estão ensinando os nossos futuros engenheiros dessa maneira. Eu acho que ainda não. Tá. Então, quer dizer, deveria se organizar nisso daí. Porque o que está acontecendo agora é uma coisa que, na minha avaliação, é perigosa. Tá? Você vem com essa ideia de deep learning, né? Machine learning, né? Tudo virou isso aí. Tá? Então, na área de simulação também veio essa moda, está aí. Tá? Então, nós, por exemplo, né? Não, vamos verificar, porque vamos ficar todo mundo desempregado no futuro, porque o machine learning vai resolver todos os problemas da simulação. Né? Você não vai precisar saber mais nada, vai ter os dados, vai ter dados. Não é bem assim. Não é bem assim. No estágio atual, eu digo claramente, não é. Não é, tá? Então, óbvio, não estou dizendo que não possa evoluir, o conhecimento sempre evolui. Mas, de qualquer forma, é uma coisa perigosa. Porque se você não for capaz de preservar aquilo que eu estou falando, que é a questão fundamental do conhecimento, isso vale para todas as áreas. Em algum momento, as pessoas que detêm esse conhecimento, obviamente, eles vão falecer, não vai presente, e vai sobrar só a base de dados, onde ninguém vai entender de onde foram gerados aqueles dados. Tá? Então, isso é um movimento que está acontecendo no mundo. A área, no fundo, a área de conhecimento básico, de informação, etc., eles estão perdendo espaço nos currículos da engenharia. Então, você tem muita coisa hoje às vezes de internet, às vezes de empreendedorismo, e a questão fundamental, do ensino dos fundamentos de mecânica, vamos dizer assim, essas horas estão sendo diminuídas. Então, isso é uma coisa que é perigosa, na minha avaliação. Tá? Então, eu acho que, de novo, a tecnologia, o conhecimento evolui, mas você tem que usar a questão da tecnologia no sentido de formar bem aquilo que você está... O engenheiro, ele tem que ter o conhecimento e usar a internet, o machine learning, o que for, como ferramenta para a solução, como ferramenta e não como solução do problema. Então, basicamente, eu vejo essa questão uma questão importante aí, nos dias atuais. Aí. Eu vim para a área acadêmica no sentido porque eu achei que a formação que eu havia recebido na graduação não era suficiente para que eu conseguisse responder algumas questões de conhecimento que eu tinha quando eu fiz a graduação. Nenhuma crítica ao curso que eu fiz aqui, o curso foi ótimo, tudo, mas dentro daquilo que foi oferecido. O que eu acho é que, de novo, a questão do conhecimento continua central. Então, eu acho que a questão de formação de pessoas, ela precisa ser ainda melhorada no sentido da forma de organizar o conhecimento. Tá? E essas tecnologias, como a internet hoje é fundamental, elas precisam ser usadas nessa direção. Então, por exemplo, essa iniciativa que o Relief está trazendo é importante, porque ela está usando justamente, está procurando colocar pessoas que têm um conhecimento acumulado
seja na área privada, na área de indústria, na área acadêmica, e juntar essas pessoas no sentido de poder oferecer uma formação, um conhecimento disponível para as pessoas que efetivamente querem fazer bom uso da área de engenharia assistida por computador. Eu acho que essa é uma área imprescindível, né? Essa área de modelagem computacional, principalmente, por exemplo, na área de materiais, né? Por exemplo, é uma coisa que hoje está muito forte. Então, eu acho que é um aspecto importante, é uma oportunidade, por exemplo, do Relief atuar nessa direção que eu acabei de mencionar, de formar bem os profissionais nessa área.